Hoje eu fiz um ultrassom, né, uma ultrassonografia, um exame simples, um exame que não é invasivo, um exame só de monitoramento de algumas características. E eu quero falar com você sobre como conviver com pensamentos de hipocondria, especialmente quando a gente tem que fazer alguns exames de rotina, assim, né? Então, já falei para vocês em alguns momentos, quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar, alguns inclusive me acompanham principalmente por isso, e outros talvez ainda não saibam, mas eu já convivi com transtorno de ansiedade por doença, que no senso comum costuma ser chamado também de hipocondria, aquela preocupação excessiva, né? Aquele medo excessivo de doença, aquela confusão que a gente faz com sintomas comuns, achando que sempre são indicativos de uma doença mais grave e assim por diante. Então, vou compartilhar nesse vídeo 3 pilares que eu acho que são indispensáveis para quem convive com transtorno de ansiedade por doença ou mesmo com preocupações esporádicas, assim, com doença, seja porque a pessoa já teve alguma doença na família, já tem algum medo, tem alguma coisa, alguma restrição mais específica, tá? Sendo que o terceiro elemento, o terceiro passo que eu vou compartilhar aqui, ele é, infelizmente, o mais negligenciado por homens. Então, se você é homem, está me assistindo, muita atenção, né? Uma atenção especial na terceira etapa que eu vou compartilhar nesse vídeo. Primeira coisa, você convive com diagnóstico de ansiedade por doença ou com pensamentos, enfim, nunca negligencie, nunca deixe de questionar o conteúdo dos pensamentos. Apenas questionar. Por que isso? Um pensamento intrusivo, um pensamento que te diz que você pode estar doente, você deve ter uma doença já em estágio terminal, que você foi negligente, enfim, qualquer que seja o conteúdo de pensamento, esse pensamento ele tem que ser questionado. Não, ele não tem que ser sempre negado e ignorado, mas ele tem que ser questionado. Ele tem que ser tratado com razoabilidade. Então, ok, existe um risco real de eu ter essa doença que eu estou com medo? Eu tenho algum sintoma? A minha família tem algum histórico? Eu tenho algum hábito representa um fator de risco? Eu já tive alguma outra condição que aumenta o risco? Quanto tempo faz que eu não faço nenhum exame que possa me ajudar a monitorar isso? O que me faz pensar isso, né? E, óbvio, já vou até adiantar uma parte do terceiro passo aqui também, dependendo da resposta a esses pensamentos, a gente procura um profissional, procura fazer algum exame, né, como, por exemplo, uma ultrassonografia para ver como estão as coisas, porque isso faz parte do enfrentamento saudável, tá? Mas questionar a veracidade dos pensamentos, isso é regra para todo mundo que convive com ansiedade em geral, inclusive, nesse caso, uma ansiedade por doença, tá? Então, você tem uma preocupação excessiva, tem medos, tem uma tensão, tem um pensamento meio paranoide, assim, de conteúdo de doença, enfim, é importante filtrar isso, importante questionar a veracidade desses pensamentos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a ativação comportamental no sentido de, quando se fala de ativação comportamental, geralmente a gente está pensando na pessoa deprimida, que por estar deprimida, ela se isolou, ela deixou de fazer coisas que são importantes para ela deixou de ter hábitos de interação social, ter hábitos de atividade física, deixou de sair na rua, de conviver com pessoas, de frequentar locais públicos e assim por diante. Nem toda pessoa que tem ansiedade por doença, ela entra nesse ciclo de isolamento também. Mas qual é a importância da ativação comportamental para a hipocondria e como que a gente faz ela? É tirando a pessoa daquele aprisionamento em relação aos pensamentos de doença, que faz a pessoa ignorar todo o resto da vida dela enquanto ela não resolve aquele pensamento. Então, sim, você vai ter um pensamento com uma preocupação em relação à doença, você pode questionar isso, você pode e deve fazer exames, procurar profissionais de saúde, procurar, né, especialistas que te ajudem a discernir se você está em risco ou não, se tem alguma doença ou não. Tudo isso é razoável, tudo isso faz todo sentido. Porém, você não pode jamais paralisar toda a sua vida e deixar para voltar a viver só quando você tiver certeza que não tem nenhuma doença. Porque a vida continua acontecendo. Então você tem que ter uma ativação comportamental nesse sentido. Olha, eu estou com um sintoma. Vou marcar uma consulta, um exame, alguma coisa. Vou procurar um especialista para
me ajudar a entender melhor isso. Bom, a consulta marcada para daqui 10, 15, 20 dias. Beleza. Até lá, eu não vou ficar parado olhando uma paisagem e olhando a vida passar. Eu vou viver minha vida. Eu vou falar com as pessoas que são importantes para mim, eu vou fazer atividade física, eu vou ler os livros que eu gosto, assistir os filmes que eu gosto, viajar, enfim. Beleza, sigo uma vida normal. Se por acaso tiver alguma coisa que demande uma atenção, eu paro e dou atenção para isso, se não, sigo a minha vida, mas eu não vou deixar que uma preocupação me paralise, porque isso reforça a ansiedade. Claro que na hipocondria e em outros casos de toque, a gente teria um outro cuidado também, que aí esse somente no processo terapêutico, que seria a exposição com prevenção de resposta, exposição com prevenção de ritual. Mas aí é uma questão que tem que ser cuidada e trabalhada no processo terapêutico. Mas independentemente disso, você já pode fazer também na sua vida pessoal, tendo você o diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença ou não, você já pode cuidar disso, já pode monitorar esses pensamentos e garantir, né, que isso não acabe paralisando você. E, por fim, terceiro ponto, terceiro pilar que eu acho que é indispensável para todo mundo que convive com ansiedade por doença e que eu falei é muito negligenciado por homens. A autorresponsabilidade em relação à saúde. Então, sim, no primeiro momento que eu falei, a gente questiona a veracidade do pensamento de ansiedade. O pensamento de hipocondria, de ansiedade por doença, o pensamento de ansiedade, ele tem por característica ser catastrófico. Ou seja, ele é uma distorção da realidade. Ele te faz pensar que você está em risco mais do que de fato está. Ele te faz pensar que você está numa condição de mais vulnerabilidade do que de fato está. Isso é normal da condição da hipocondria, beleza? Apesar disso, você deve questionar, sim, como eu falei, esse pensamento, corrigir essas distorções, mas nesse terceiro passo aqui você tem que ter uma autorresponsabilidade. Então, beleza, é possível que eu esteja distorcendo a minha condição de saúde. É possível que eu esteja tendo um pensamento catastrófico em relação a estar com uma doença ou não. Apesar disso, qual é o exame que eu posso fazer? Qual é o profissional que eu posso procurar? O que eu posso fazer para garantir a minha saúde? Então eu assumo a responsabilidade pelo cuidado com a saúde de forma razoável, né, de forma tranquila, ajustada para a minha idade, ajustada para o risco que eu tenho, porque cada pessoa tem um grau de risco diferente. Tem pessoas que têm na família vários casos de uma doença autoimune, por exemplo, e a pessoa tem algum sintoma. Então é claro que essa pessoa tem que ter um cuidado maior do que alguém que meramente viu na internet e já achou que está com sintoma também, sem não ter nenhum caso, sem ter nenhum fator de risco. Então, são casos diferentes. E aí, fazendo uma análise realista de como você realmente está hoje, o que você tem de sintoma, qual é o seu verdadeiro risco em relação àquilo, você vai gastando tempo e energia para cuidar de si tanto quanto for razoável. Sem nenhum estresse, sem nenhuma urgência, sem nenhuma ansiedade, apenas garantindo que você está questionando os pensamentos da ansiedade, sempre que perceber que está com eles, enfrentando esses pensamentos para viver a sua vida de forma razoável também, cuidar daquilo que é importante para você e, ao mesmo tempo, buscando saber o quão saudável você realmente está, buscando ajuda sempre que possível e buscando os profissionais que possam avaliar a sua saúde de forma fidedigna. Cuidando desses três pilares, você garante que você não está sendo nem negligente, nem excessivamente preocupado e vai mantendo a mente em paz, os pensamentos organizados e o seu comportamento ajustado. É difícil, é desafiador, mas é realmente muito importante. E se você já conviveu, já teve alguma crise de ansiedade por doença, pode me relatar aqui nos comentários como foi isso, o que você tinha medo, enfim, pode deixar aqui que eu vou trocando algumas ideias com vocês, algumas informações. E se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto, podem deixar nos comentários também que eu pretendo abordar mais esse assunto com detalhes. Certo, gente? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.